O mês de dezembro é marcado pela campanha de prevenção ao câncer de pele. Talvez você não soubesse disso, mas nós estamos no Dezembro Laranja, isso mesmo. Para 2021, são esperados mais de 180 mil diagnósticos de câncer de pele no Brasil. Eu, particularmente, não queria dizer isso para vocês, mas desde já quero logo lembrar que você tem que cuidar da sua pele. Mais do que sua pele ficar linda, você tem que ter saúde. E quando você cuida da sua pele, obviamente você está cuidando da sua saúde. Você não quer um câncer de pele, você não quer fazer parte, então, deste diagnóstico. Deste montante, 5% são graves. Não é só ter um câncer por dizer ter um câncer e cuidar e ficar bem. Tem deles que são graves. E sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a dermatologista Amanda Tauana, que por sinal, gente, que pele é essa, doutora? Obrigada, Vanusa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer lhe receber aqui para a gente falar de um assunto que visivelmente pode até dizer, esteticamente é lindo de se ver, mas quando o assunto é saúde, melhor ainda, né? Com certeza, é uma coisa que eu sempre friso com os pacientes, porque muitas vezes os pacientes vão para a consulta buscando procedimentos estéticos e a gente tem que mostrar que pelo menos uma vez por ano é importante você ir no seu dermatologista para fazer a checagem da sua pele como um todo, porque você tem que fazer um diagnóstico precoce para um tratamento adequado para um câncer de pele. Vamos então começar falando quais são os cuidados que a pessoa tem que ter. Primeira coisa, procurar um especialista que possa te dar um diagnóstico relacionado à sua pele. Quais são os primeiros cuidados para quem está assistindo a gente agora? Vamos começar falando logo da infância, porque a gente percebe que quando a gente chega na fase adulta, é a hora que a gente mais quer procurar um dermatologista. Por que não cuidar logo cedo daquela criança que você tem dentro de casa? Exatamente a necessidade de procurar um especialista, porque ele vai cuidar desde a infância até a senescência. Porque apesar da gente ver os danos a longo prazo na fase quando são idosos, a gente tem que tratar enquanto ainda são crianças. Então, nossos hábitos são construídos durante a nossa fase de crescimento. Então, é muito importante a gente ensinar para as crianças a importância de evitar se expor ao sol, passar proteção solar, utilizar óculos escuros, chapéus. Então, é muito importante a gente criar essa educação. Tanto que a campanha desse ano da SBD é voltada para a infância e para a adolescência no sentido de estimular esses hábitos saudáveis desde já. E você que nunca teve esses cuidados, é importante sim você começar a ter cuidado com a sua pele. Como assim? Lembrar da proteção solar, lembrar de fazer uma limpeza adequada. E aí as pessoas perguntam, qual FPS que eu devo usar? Quanto? Tem que reaplicar? Sim, aí idealmente você deve reaplicar o protetor solar a cada 2 horas e utilizar produtos que tenham um FPS maior do que 30. Vamos falar das mulheres que gostam muito de usar maquiagem e que, de uma certa forma, saem de casa com a proteção. Não, eu uso um protetor, eu tô me cuidando, mas ela sai de casa e vai voltar só de noite. E aí ela não quer mexer na pele. E aí? Uma ótima pergunta. Então é importante que quando as mulheres, vocês, forem se arrumar para poder sair para o trabalho, às vezes muitas pacientes dizem, mas meu baby cream ou a minha base tem FPS 15. Gente, essa proteção, infelizmente, não é totalmente suficiente. Ainda mais a gente que mora em Teresina, né, Piauí, que tem um clima bem agressivo. Então, o ideal é que você passe um protetor solar embaixo dessa sua cobertura. Lembrar também que a gente tem as opções de protetor solar com cor, que é importante até para quem tem essas patologias que são fotossensíveis. Então, é importante, por exemplo, faço questão de me maquiar. Então, você passa primeiro o protetor solar sem cor e depois você passa a sua maquiagem. Lembrar que uma ótima dica para reaplicar esses protetores são os protetores solares que a gente tem agora disponível no formato de pó compacto. Então, se você acha que sim, quando for meio-dia, tá com aquela pele oleosa, cheia de porinhos, você pode simplesmente reaplicar esse protetor solar em pó para poder dar uma proteção extra. Eu tenho uma dúvida relacionada, por exemplo, a usar o protetor, logo em seguida se maquiar. Existe uma
espera? Não, não precisa. É a mesma coisa em relação ao skincare. Muitos pacientes falam assim, ai, Amanda, não vou fazer essa minha skincare porque é muito fácil. Então, são 5 produtos. Aí, se eu ficar esperando, eu vou perder minha hora do trabalho. Não é assim. Você tem que ter a tranquilidade. Eu consigo fazer minha rotina de skincare em cerca de 5 minutos. Então, você pode ir aplicando os produtos em sequência sem se preocupar tanto em dar esse intervalo tão grande. Os lábios, eles precisam desses cuidados também relacionado a protetor? Muito importante a observação. Por quê? Porque muitas pessoas esquecem que os lábios também recebem a radiação solar, as orelhas também, que as pessoas esquecem de passar protetor solar. E lembrar que muitas vezes a gente fica tão preocupada, chega os pacientes dizendo, ah, mas eu passo protetor solar no rosto. E esquece de proteger, por exemplo, as mãos, o colo, as orelhas, os lábios. Então, existem produtos no mercado, uma diversidade muito grande, que protege os lábios e essas outras regiões. Então, vale a pena você investir em todo esse arsenal. É impressionante que a gente geralmente se preocupa com o rosto, né? Quando você vai cuidar do corpo, geralmente você está numa praia, numa piscina, mas quando você vai no dia a dia fazer suas tarefas, a preocupação realmente só é rosto. E esse lado vaidoso é muito preocupante, como a própria doutora falou, mãos, orelha, boca, né, braços. Tem pessoas que de uma certa forma compram protetor só para o rosto. Não, vou comprar só para o rosto, mas tem proteção para o corpo inteiro. Exatamente. E uma outra opção também, para quem é aquelas pessoas que não conseguem aderir ao hidratante, já tem opções que juntam hidratante com proteção solar no mesmo produto para o corpo. Então, assim, o ideal é você ter um especialista para poder adequar essas mancetas. A gente não tem uma receita de bolo. O ideal é a gente entender sua rotina para adequar exatamente o que você deve utilizar. Depois que a pele já chegou a uma situação mais complicada, vamos para o lado da saúde. Esses tipos de cânceres, eles realmente podem trazer danos. Existem cânceres muito perigosos para a pele, né? Exatamente. Câncer de pele é uma denominação, mais geral. Existem 3 tipos de câncer principal, que eu costumo chamar. O carcinoma basocelular, que é o mais frequente, o carcinoma espinocelular, que está relacionado com forte exposição solar, e o melanoma, que é aquele que a gente sempre vê, que é a mancha escura, que está evoluindo. Então, para a população geral, eu costumo ensinar a regrinha do ABCDE. O que significa essa regra? O A, você vai perceber se sua manchinha está assimétrica, ou seja, você imagina que vai cortar ela num plano e que um ladinho é diferente do outro. Em relação ao B, que são as bordas, você vai perceber se as bordas estão irregulares. Em relação ao C, as cores, se você perceber que aquela lesão está aumentando o número de cores, está ficando com muita assimetria, uma cor que não era existente e agora está existente, você já liga a luz de alerta para procurar o seu especialista. D, diâmetro. Quando os diâmetros forem superior a 6 milímetros, mais ou menos a largura de um lápis, você já começa a se preocupar. E é a evolução. Ah, Amanda, eu tinha esse sinal há muito tempo e ele começou a sangrar, ele começou a crescer. Então aí é um sinal de alarme. Muito bom, que gostoso. Tivemos todas as informações dadas aqui pela nossa dermatologista. Agora eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter mais dúvidas. Faltou alguma dica aí para quem está assistindo a gente ou não? Eu acho que a gente não pode esquecer, por exemplo, usar luvas quando a gente estiver dirigindo no carro, usar chapéu quando a gente for para a praia. E é tão elegante, né? Exatamente. Dá uma completada no look, né? Eu acho até que Teresina, Piauí, já poderia criar essa moda para que ela fosse sucesso no Brasil e no mundo, porque chapéu é muito elegante. E o nosso estado, nossa capital até permite. Sim, e aí a questão também de óculos, né, que a gente tem que lembrar. Muito lembrar bom. Também o período de exposição. Ah, então eu não vou fugir do sol sempre. Não, você tem que evitar os horários de grande pico da irradiação solar, que é de 9 às 15 horas. Muito obrigada a nossa dermatologista Amanda Tauana, que veio hoje pro programa. Quem quiser saber mais, tirar mais dúvidas através do seu Instagram? Amanda Tauana Dermato, muito tranquilo. Muito fofa, obrigada, viu? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Você também, feliz ano novo, feliz Natal. Pra nós, amor, que bom.